Mãe, se você chegou até aqui, é porque você não sabe mais o que fazer para o seu filho ter interesse pelos estudos. E eu te entendo, porque eu já passei exatamente por essa situação. E foi por isso que eu preparei esse vídeo curto de 3 minutos para te ajudar e mudar essa realidade de uma vez por todas na sua vida e na vida do seu filho. Há 2 anos atrás, eu descobri uma técnica que ativa a região do cérebro das crianças responsável pelo prazer. Essa técnica já é utilizada há mais de 2 décadas pelo país mais inteligente do mundo, o Japão. Mas nunca foi descoberta aqui no Brasil. Dá só uma olhada nessa reportagem. Série especial sobre a infância visita hoje o Japão. Gente, é incrível. Até para ir de casa até a escola, olha. Eles vão em fila. Tudo organizado, uma criança atrás da outra. De manhã, aulas como inglês e escrita japonesa. A professora ensina uma técnica para memorizar os ideogramas. Primeiro, as mãos simulam a sequência. Depois, os símbolos são colocados no papel. Uma forma simples de ensinar uma língua complexa. Com essa técnica, você vai fazer o seu filho se interessar pelos estudos hoje mesmo. Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Patrícia, eu sou uma pessoa comum, assim como você. Eu tenho 34 anos, moro em Limeira, no interior de São Paulo. Eu sou mãe de um lindo casal, a Maria, de 6 anos, e o Murilo, de 8. Confesso que eu não planejava ser mãe, mas amo meus filhos mais que tudo nesse mundo. Eu sei que você também ama seus filhos e quer o melhor para eles. Por isso, eu decidi compartilhar a minha história e ajudar milhares de famílias a ter uma vida mais feliz com as crianças. Afinal, quando eles se interessam pelos estudos e te respeitam, tudo fica mais fácil. Antes de conhecer esse método, eu tinha tentado de tudo para que os meus filhos se interessassem pelos estudos. Vídeos educativos, hora de leitura, aulas de reforço. Mas nada adiantava. Não conseguia nem fazer meu filho sentar na cadeira e fazer uma simples tarefa. Ver meu filho sem interesse pelos estudos, chorando para não ir para a escola. Eu me perguntava todos os dias, será que eu tô sendo uma boa mãe? O que eu tô fazendo de errado? O pior é que eu sei que ele precisa mudar nessa fase. Porque se ele crescer assim, na adolescência não vai mudar mais. Vai se tornar um adolescente rebelde, sem nenhum futuro. E ainda mais quando for adulto, vai fazer o que da vida dele? Pedir esmola no sinal feito mendigo? Eu sei que a educação também é dever do pai. Mas você sabe que o fardo maior sempre sobra para a mãe. Tudo é a mãe. E o pai deles, o Alex? Bem, eu preciso assumir que nossa relação era melhor antes das crianças nascerem. Mas também não posso reclamar. Ele trabalha e tem a maior renda aqui em casa. Só que o peso que ele me coloca sobre o cuidado com as crianças me deixa muito preocupada. Tudo fica ainda mais difícil com a cobrança dele. Eu me sentia muito culpada das coisas chegarem naquele ponto. Afinal, era sobre a educação dos meus filhos. Eu pensei em procurar ajuda profissional, mas o Alex era bem resistente. Afinal, ele me sustentava para que eu fizesse isso. Foi então que comecei a pesquisar algo na internet, algo que pudesse nos ajudar. E encontrei perto da nossa casa uma psicopedagoga, a doutora Aline. Eu nem sabia direito o que era isso, mas vi que essa profissão ajuda muitas crianças nessa fase de aprendizado e resolvi tentar. Confesso que foi bem difícil convencer o Alex, mas quando eu mostrei para ele que o Murilo já estava perto de fazer 9 anos e não conseguia nem escrever o próprio nome, ele concordou. Quando eu cheguei lá, não acreditei no que vi. Eram 3 crianças que pareciam estar hipnotizadas, fazendo lições escolares. Elas pareciam felizes e gostando do que estavam fazendo. Estavam tão concentradas na tarefa que mal perceberam a minha presença. Ver aquelas crianças ali, sentadas, interessadas pelos cadernos, me fez sentir novamente aquela mistura de sentimentos. Por que eu não conseguia fazer isso com os meus filhos? Onde eu estou errando? Será que os meus filhos tinham algum problema? Não me contive, comecei a chorar. Nossa, que coisa horrível. Chorei na frente das crianças, da doutora Aline, que constrangedor. Ela imediatamente entendeu tudo o que estava se passando na minha cabeça. Me tirou da frente das crianças e me levou para outra sala para que eu me acalmasse. E ali, só eu e ela, eu não consegui segurar e desabei. Eu contei tudo o que estava engasgado em mim, tudo que eu evitava conversar com outras pessoas, famílias, amigos, por vergonha.
vergonha. Eu não queria que ninguém duvidasse da minha capacidade de mãe. Mas ali, naquele momento, eu senti pela primeira vez na vida que alguém poderia me ajudar. Eu contei para ela que, para os meus filhos, estudar parecia uma tortura. Desconfiava que o Murilo pudesse ter TDAH. Já até me passou pela cabeça deixar ele não estudar mesmo. Afinal, ele é assim. Mas nesse momento, a doutora Aline me interrompeu. Ela pegou na minha mão e me levou para a sala de estudos da clínica dela e me mostrou algo que eu nunca tinha visto antes. E acredite, isso mudou para sempre a minha vida. Uma sala com diversos jogos de alfabetização. Sim, jogos. Eu não entendi nada. Afinal, era tudo muito diferente de tudo que eu já tinha visto nas escolas tradicionais. Então ela começou a me explicar. Patrícia, não adianta mais falar para uma criança que se ela não estudar, não vai ser ninguém na vida. Ou que estudar é importante para o seu futuro. As crianças não conseguem ter a percepção de futuro. Pensam somente no presente. E hoje, se eu lhe perguntar, você consegue ter alguma certeza sobre o futuro? Estamos em uma nova era. As tecnologias ultrapassaram limites numa velocidade alucinante. Como preparar um filho para o futuro se nem nós sabemos como será o futuro? Carros sem motoristas, cirurgias à distância, televisões sem fio. Pensa comigo, você não pode afastar seu filho das tecnologias. Estamos numa nova era. Foi por isso que eu desenvolvi um novo método de estudo e aprendizagem que, além de deixar as crianças focadas em aprender qualquer matéria, ela vai se interessar em querer saber mais sobre os estudos. Eu desenvolvi um método utilizado pelo país mais inteligente do mundo. E nesse método eu simplesmente gamifiquei as matérias. Eu ouvi tudo isso e fiquei perplexa. Então, o interesse dos meus filhos em ficar no celular ou assistindo televisão tem realmente algum sentido. Os tantos castigos que eu dei em tirar as tecnologias deles estavam errados? Milhões de pensamentos estavam na minha cabeça enquanto eu ouvia a doutora Aline. E ela continuou. Eu desenvolvi esse método durante 5 anos. Eu estudei e analisei muito o comportamento das crianças japonesas. Eu me perguntava como que conseguiam ter uma taxa de 99,9% de presença das crianças na escola. Como que em um país tão avançado, tão tecnológico, as crianças têm tanto interesse pelo estudo? O cérebro das crianças japonesas é 27% mais desenvolvido do que a das crianças brasileiras. Patrícia, eu não me conformei com isso. Foi então que eu entrei em contato com a Embaixada Brasileira no Japão. Me apresentei como psicopedagoga e expliquei que estava fazendo uma pesquisa e precisava de dados escolares. Eles até me enviaram alguns materiais, mas não me ajudou muito. E sabe por quê? Porque o governo brasileiro não quer que seu filho se desenvolva nos estudos. Porque uma criança inteligente se torna um adulto de sucesso, o que causa muito mais prejuízo aos cofres públicos. Afinal de contas, os ricos e bem-sucedidos são sempre os que pagam menos impostos. Mas eu sou mãe. Aquelas 3 crianças que você viu quando chegou são os meus filhos. Eu desejo que os meus filhos se tornem adultos, felizes e bem-sucedidos. E não passem pelas dificuldades da vida que eu tive que passar. Descobrir o método japonês de fazer as crianças se interessarem pelos estudos me deixou em êxtase. E por muitos anos trabalhei para desenvolver o mesmo método aqui no Brasil. Eu vi na prática que o método de ensino das escolas hoje em dia é muito ultrapassado e resolvi pedir demissão para abrir minha própria clínica. Graças a Deus, eu já ajudei mais de 190 famílias a terem os seus filhos com alto QI e interesse pelo estudo, porque esse método é extraordinário. Ouvir tudo aquilo da doutora Aline me deixou com o coração acelerado. Eu tinha finalmente encontrado uma luz. O desinteresse dos meus filhos pelo estudo tem salvação. Combinei de levar as crianças lá no outro dia e corri para casa. Naquela noite, eu mal consegui dormir. Só pensava no futuro dos meus filhos. E assumo que também pensava em mim, no meu sentimento como mãe. Porque aquele estresse na hora do estudo estava criando um abismo entre mim e meus filhos. Estávamos nos afastando. Eu sentia a ingratidão por parte deles, porque eu só queria que eles soubessem aproveitar a oportunidade que eu não tive. Meus pais nunca puderam sentar comigo para conferir as lições ou ao menos pagar aulas de reforço. Tudo que eu faço por eles é para o bem, é por amor, e para eles parecia o contrário. No outro dia acordei, expliquei para as crianças que iríamos numa psicopedagoga e elas já não ficaram felizes. Eu não me importei, sabia que lá mudariam de comportamento. E eu tinha toda a razão. É inacreditável como em apenas 20 minutos a doutora Aline conseguiu prender a atenção deles em uma atividade. Que emoção, que felicidade! Eu sabia que meus filhos eram inteligentes. Só precisava encontrar uma maneira de fazer eles se dedicarem aos estudos. E eu finalmente encontrei. Dali em diante, minha vida nunca mais foi a mesma. As brigas diárias com os meus filhos acabaram.
O método gamificado de estudo deixava eles empolgados e não eram mais momentos torturantes. Os bilhetes na agenda foram diminuindo e em cada entrega de boletim, as professoras os elogiavam. Não era mais aquelas crianças dispersas e desrespeitosas. Até a diretora da escola me chamou para conversar e saber o que tinha mudado. Mas a doutora Aline me fez prometer que não contaria esse método. Ela tinha medo de que pudesse ser denunciada. Ali, naquele momento, eu não contei nada para a diretora, mas eu fiquei pensando nas milhares e milhares de crianças que estão sendo impedidas de se desenvolverem nas famílias destruídas em estarem criando adolescentes rebeldes que não têm interesse pelo estudo. Isso era muito injusto. Aquilo ficou martelando em minha mente. Eu não parava de receber mensagens de outras mães perguntando o que eu tinha feito com os meus filhos. Ah, meu coração de mãe. Meus filhos nunca foram referência, bem pelo contrário. E hoje, ver eles espertos, inteligentes, interessados pelos estudos, eu fico muito orgulhosa. Ouvir isso de outras pessoas nem se fala. Foi então que eu peguei o telefone e liguei para a doutora Aline. Eu disse que não era justo que os meus filhos se desenvolvessem enquanto outras crianças estavam ficando para trás, com aversão aos estudos. Toda criança merece ter essa oportunidade. Eu implorei para que pudéssemos espalhar esse método para muitas outras famílias que precisam de ajuda. E depois de muita insistência, ela aceitou. Passamos noites e noites organizando os materiais para que qualquer pessoa possa ensinar crianças a ter interesse pelos estudos. Por isso, o que eu vou te revelar nunca foi mostrado antes. Afinal, isso geraria uma repercussão imensa. Esse método de estudo se baseia em tornar as atividades em jogos, interligando não somente o sentido visual e auditivo da criança, mas também o sentido sensorial e emocional. Crianças adoram novidades, principalmente se for uma novidade criativa e alegre. Por isso, esse método jamais visto antes aqui no Brasil é totalmente inovador e eficaz para qualquer criança, até mesmo as que possuem déficit de atenção, hiperatividade e TDAH. Você pode procurar, mas não vai encontrar nada parecido, nem no Google, YouTube, pois é algo nunca visto antes. Além de toda a parte gamificada das atividades, você vai mostrar para o seu filho como ele é capaz, incentivando suas qualidades e colocando em evidência o lado positivo, para que ele se sinta valorizado e tenha vontade de fazer mais e mais. Bastam apenas 30 minutos por dia para que este hábito seja desenvolvido no seu filho e ele passe a estudar sozinho, por interesse próprio. Nós desenvolvemos o programa Kids Nota 10. Um passo a passo para você fazer o seu filho se interessar pelos estudos e, finalmente, ter um bom desempenho escolar. O seu filho vai estudar sozinho, contente e dedicado às tarefas, sem distrações. Eu sei que você deve estar pensando, será que esse método vai funcionar para mim? Afinal, nós mães temos muitas dúvidas e incertezas na educação dos nossos filhos. Mas eu posso te garantir que vai funcionar sim. Esse método vai funcionar, mesmo que você já tenha tentado de tudo. E mesmo que você nem tenha muito tempo. Afinal, são apenas 30 minutos por dia. Agora, eu quero te mostrar tudo o que você vai encontrar no Kids Nota 10. Gamificar. Você vai descobrir a simples metodologia japonesa que vai transformar a maneira de aprender do seu filho e fazer com que ele goste de estudar. Lapidando a inteligência. Atividades atraentes e construtivas para estimular o cérebro do seu filho e aumentar o QI da criança. Práticas assertivas. O passo a passo para desenvolver bons hábitos e nunca mais se preocupar se ele vai estudar sozinho ou não. Planner semanal. 6 modelos de planner com tarefas cotidianas para desenvolver o comprometimento da criança. Bom, você já entendeu que tentar por conta própria será menos eficiente e mais caro. Além de se cometer erros fatais, pode fazer o problema piorar e ser irreversível. E ficou claro quanto essa nova técnica é poderosa e extremamente eficaz. Basta ver os resultados de quem aplicou. Gente, vocês estão vendo isso? Aquele é meu filho estudando sozinho. Eu não consigo nem acreditar nisso. Eu achava que isso era impossível, porque ele é uma criança muito agitada. Esse Kids Nota 10 mudou tudo aqui em casa. Muito obrigado, Patrícia. Muito obrigado, doutora Aline. Graças a vocês, meu filho está mudando para melhor. Tudo bem? Eu nunca imaginei estar aqui dando meu depoimento. Porque quando eu descobri esse Kids Nota 10, eu confesso que não tinha mais esperança. Eu tive que parar de estudar super cedo, então eu não sabia como ensinar.
como ajudar minha filha. E estava com muito medo dela seguir o mesmo caminho que o meu. Só que em poucos dias, aplicando o passo a passo ensinado aqui, a minha filha já até falou em ser médica. Dá para acreditar? Eu acho que ela está se encontrando. E eu, como mãe, não tenho palavras para dizer como isso é importante para mim. Gratidão, doutora Aline e Patrícia. Sem vocês, eu tenho certeza que isso não seria possível. Se você também quer ter esses resultados com seu filho e mudar a realidade da sua família, você precisa agir rápido, pois abrimos poucas vagas a cada semestre. Mas você deve estar se perguntando, quanto isso vai me custar? Antes de eu te falar, eu quero te dizer, não tem preço poder ver o seu filho no caminho certo, interessado pelos estudos. Não tem preço poder ter a certeza de que não se tornará um adolescente drogado ou rebelde, ter a certeza de que ele está estudando no caminho certo do bem. Porque o conhecimento é algo que ninguém nos tira. Eu sei que R$1.000 seria mais do que justo para essa garantia de felicidade. Sem contar os cursinhos de reforço que você provavelmente teria que pagar lá na frente. Ou seja, R$1.000 seria de graça, não é? Porém, você não vai precisar pagar R$1.000. Nem mesmo metade disso, que seria R$500. Nem mesmo R$250. Porque eu sei que as coisas não estão fáceis hoje em dia. Mas eu também preciso ser justa com toda a dedicação e empenho da doutora Aline em desenvolver todo esse método. Por isso, nós duas chegamos à conclusão que isso deveria ser o mais acessível possível, para que muitas mães possam adquirir. Portanto, se você se inscrever agora, você vai pagar apenas 12 vezes de R$19,78, ou R$197 à vista. Basta clicar no botão abaixo deste vídeo agora mesmo. Assim que você clicar, você será direcionado para uma página de pagamento segura, uma das maiores plataformas de pagamento de cursos online do Brasil. Aí, é só preencher o seu nome e e-mail, junto com os dados do seu cartão e pronto! Você receberá imediatamente o acesso no seu e-mail, sem demora. E vai começar hoje mesmo a mudar a vida do seu filho e da sua família. Você pode tomar essa decisão sem medo, porque você tem uma garantia. Eu acredito tanto no poder que esse método vai te dar, que se você colocar em prática e não gostar ou não ver resultados rápidos, você terá o seu dinheiro de volta, sem receber nenhuma pergunta. Então clique no botão abaixo e conclua sua compra agora. E você acha que acabou por aqui? Saiba que eu estou realmente comprometida em te ajudar. E por isso, vou presentear você com 3 bônus que já são seu. São eles: Aulão da Obediência, um passo a passo completo para você seguir e em pouco tempo ser respeitada e ouvida pelos seus filhos. Desenvolvendo a confiança. Como desenvolver a autoconfiança do seu filho para que ele se sinta verdadeiramente feliz e se torne um adolescente responsável. Birras? Como lidar? Acabar com as birras é muito mais simples que você imagina. Todos esses bônus já são seus. Basta clicar no botão aqui embaixo desse vídeo. E bem, eu preciso te dizer que agora você tem apenas 2 escolhas. A primeira é fingir que nada aconteceu e sair dessa página. E aí, toda vez que você ver o seu filho não querendo estudar, você vai lembrar desse vídeo. E vai lembrar que tinha nas mãos a solução definitiva para acabar com esse problema. Você vai continuar com os transtornos diários com seu filho na hora do estudo. Continuar sem saber o que fazer para mudar essa situação. Continuar com as angústias de ver as notas cada dia piores no boletim e saber que isso é uma bola de neve, que o desinteresse vai aumentar, as matérias vão acumular e os resultados serão ele repetir de ano e você vai ficar ainda mais desesperada. Nesse caso, você terá deixado para trás a oportunidade da sua vida, de poder ter um filho interessado pelos estudos, com um futuro garantido e poder desfrutar do bem que isso fará. Existe uma chance de você nunca saber o que é receber um abraço apertado e poder ouvir o choro de felicidade do seu filho dizendo: "Obrigado por tudo que você fez por mim, mamãe." E isso só irá acontecer se você escolher a segunda opção, que é entrar para o programa Kids Nota 10 e ter a sensação de ver o seu filho aprovado, passando para a próxima série com os coleguinhas, animado para começar outro ano e mudar para sempre o destino dele. Você não sabia de muita coisa que viu até esse momento e tá tudo bem. Nós crescemos em outra geração e não estamos adaptadas a essa nova era. Mas o importante é que agora você já sabe e tem finalmente a oportunidade bem na sua frente de mudar isso agora. É sua responsabilidade mudar a vida do seu filho e construir uma vida melhor para sua família. Você já viu tanto de conteúdos que vai ter acesso e como vai poder mudar sua realidade a partir de hoje. Porém, você precisa agir agora e tomar a decisão que você já sabe que é certa. Me responda você mesmo.
mesmo. Quanto vale ver o seu filho se tornar uma criança estudiosa e inteligente? Todos os anos, mais de 2 milhões de crianças japonesas aprendem através deste método de ensino e ocupam os melhores cargos de trabalho quando adultos. Quanto vale para você ter a certeza de que ele se tornará um adulto feliz e responsável? Pouquíssimas coisas dão um resultado significativo em nossa vida. Você pode gastar R$ 200 comprando um brinquedinho fuleiro para o seu filho, para tentar fazer ele feliz. Ou até mesmo levar ele num playground, no shopping e gastar isso em 1 hora. Tudo para tentar fazer ele se sentir bem e mais próximo de você. Mas no fundo você sabe que isso não vai mudar o comportamento dele e fazer ele realmente se tornar uma criança melhor. Porém, você pode gastar R$ 197 naquilo que o seu filho mais precisa: estudar e ter um futuro. Você já parou para pensar por que a maioria dos jovens tem facilidade em decorar dancinhas do TikTok? É porque eles trabalham outros sentidos, o sentido sensorial. É simples. É desta maneira que os pais japoneses fazem e criam os adultos mais inteligentes do planeta. Hoje, eu não sofro mais com essa realidade cruel de não conseguir gerar interesse dos meus filhos nos estudos. Mas eu me lembro bem como era difícil, como era angustiante me sentir incapaz. E se você sabe como é isso, eu quero te ajudar a mudar essa realidade hoje mesmo. Não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e garanta a sua vaga no programa. Espero você do outro lado. Venha se juntar a outras muitas mães que estão transformando o ensino e o aprendizado de seus filhos. Te espero e um forte abraço. E lembre-se, é com o primeiro passo que se inicia uma vida de vitórias e conquistas.